Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós vamos partilhar convosco uma ferramenta digital denominada de Kahoot, disponível em kahoot.com e que permite jogar com os nossos alunos de uma forma divertida, motivadora e que gera alguma competitividade positiva entre eles. Como qualquer outra ferramenta digital, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é um registro, e para fazer esse registro basta clicar em Sign Up, e nós temos 4 opções de registro, como professor, aluno, uma conta pessoal ou profissional, e tendo esse registro, com os nossos dados básicos, é apenas necessário colocar o e-mail e definir uma password e depois ativar o link que vai para esse e-mail. Depois de termos os nossos dados, basta aceder ao Kahoot e temos aqui acesso logo ao painel principal. A primeira janela que abre é uma janela que nos permite passar da versão gratuita para qualquer um dos planos pagos, se for o caso, mas como nós queremos continuar na versão gratuita, vamos dizer que nós estamos interessados e ele deixa-nos ficar nesta versão gratuita. Então, que dados é que surgem neste painel? Então, no painel nós temos aqui os nossos dados de registro, que é o nosso nome associado ao registro. Se nós fizermos o registro associado a alguma escola, aparece aqui também. Depois temos aqui um conjunto de notícias relacionadas com esta ferramenta digital e nós podemos ler essas notícias se forem do nosso interesse. Do lado direito aparecem os últimos Kahoots, portanto, que nós jogamos, os últimos 3, mas podemos ver todos também, se clicarmos no See All. Na parte inferior, nós temos os Kahoots mais jogados, de acordo com as estatísticas, e permitem-nos ainda descobrir outros. E do lado direito inferior temos aqui os últimos relatórios que nós jogamos, e portanto temos sempre acesso a estes relatórios. Quanto aos menus que aparecem na barra superior, temos aqui o menu Informação, que nós podemos clicar e pedir ajuda e ter algum tipo de suporte. Temos aqui o nosso menu com os nossos dados, onde temos os settings, e temos ainda um campo School of Awesome. Se nós tivermos outros membros da nossa escola associados connosco num grupo, então nós podemos fazer essa gestão aqui também. Depois temos aqui a opção Create, que nos permite no imediato começar a criar um novo Kahoot, que pode-se optar por fazer em Create ou no submenu Kahoots, como já vamos ver também. E temos a opção Share. A opção Share tem 3 funcionalidades. Permite-nos partilhar um Kahoot e esta partilha pode ser, escolhendo um dos nossos Kahoots, pode ser feita por e-mail, por username ou associar a um grupo que já esteja criado, e então nós enviamos depois e partilhamos esse Kahoot com as pessoas que nós queremos. Temos aqui o Assign Challenge, que permite atribuir o desafio ao aluno com uma agenda programada, em que eu posso escolher mais uma vez qual é o Kahoot, vou definir a data, a hora e definir os parâmetros, e então o aluno vai jogando esse Kahoot ao seu ritmo, sem ter aquela questão de jogar on time com o tempo de cada pergunta que está pré-definida. Então, no caso, por exemplo, de alunos que necessitem de mais tempo, esta será a melhor opção. E depois temos aqui a possibilidade ainda de convidar outros membros, ou para conhecer o Kahoot ou para integrarem os nossos grupos de trabalho. Portanto, temos estas 3 possibilidades. Neste outro submenu Upgrade Now, permite-nos nós fazer o upgrade da conta gratuita para qualquer uma das outras versões. Depois temos aqui o submenu Discover, permite-nos procurar sobre qualquer temática, por exemplo, tecnologia, e ele vai fazer uma listagem de todos os Kahoots que estão no reservatório público sobre tecnologia. Encontrou 45.346 resultados, que podem ser ordenados por ordem de relevância, do mais relevante para o menos relevante, por mais jogado ou por qualidade também. Além desta pesquisa geral, temos uma pesquisa mais específica por disciplina, e dentro de cada disciplina temos os subdomínios, por ano de escolaridade ou aplicando outros filtros, nomeadamente selecionar os Kahoots que foram criados só por professores, então nesse caso faríamos só teachers, ou só por alunos, ou ainda optar por língua. Então nós podemos ficar com todos os Kahoots apenas em inglês ou apenas em português, de acordo com os nossos critérios de pesquisa. Dentro deste nosso Kahoot, nós temos 4 possibilidades. Temos a estrelinha, que significa marcá-lo como favorito, e, portanto, numa próxima pesquisa,
como ele foi favorito, ele vai aparecer logo nos resultados iniciais. E, além disso, temos 4 possibilidades. O Play, que nos permite jogar o Kahoot tal e qual como ele está. Temos o Edit, que nos permite fazer a edição deste Kahoot. Temos aqui o Duplicate, onde nós vamos duplicar e ele vai criar uma cópia deste Kahoot para a nossa área de trabalho. E temos aqui a possibilidade de denunciar. Então, se eu encontrar um Kahoot que tenha ou linguagem que nós consideramos ofensiva ou abusiva, ou imagens, nós podemos denunciá-los explicando o porquê. Se tem só apenas imagens ou palavras ofensivas, então nós denunciamos esse Kahoot. Ora, vamos então duplicar, só para percebermos o que é que acontece. Ao duplicar, esse Kahoot passa imediatamente para a nossa área de trabalho. Então, ele passou para o painel Kahoot, então ele está aqui, Duplicate of Tecnologia, e nós podemos jogá-lo desta forma, como eu posso editá-lo. Ao editar, eu posso alterar desde o nome, eliminar algumas das questões, editá-las ou acrescentar outras, portanto, ele passa a ser como se fosse meu e, portanto, eu posso, desta forma, fazer as alterações que eu entender necessárias. Mas já voltamos aqui para criar um Kahoot. Depois temos aqui a divisão Reports, onde ficam os relatórios de todos os jogos que nós fizemos. Então, temos aqui dois separadores. All Reports. No All Reports significa que se eu tiver associado a algum grupo, vão aparecer os meus relatórios e de todos os membros que pertencem a esse grupo. Ou o Hosted by Me, onde eu consigo perceber apenas os relatórios dos meus jogos. Portanto, foram aplicados apenas por mim de forma independente e não associados a nenhum grupo. A qualquer momento, nós podemos, por exemplo, abrir esse relatório, podemos perceber, por exemplo, que foi jogado por 18 pessoas, que o questionário tinha 5 questões e que durou cerca de 10 minutos. E temos aqui também um conjunto de opções que nos permite ver, identificar logo esses jogadores, se todos responderam na totalidade, a pontuação final, quais foram as questões. Portanto, temos aqui a forma compacta, onde aparece apenas a questão, o tipo de questão e a percentagem de respostas corretas ou incorretas, e temos aqui a vista expandida, onde aparece questão e as respectivas opções com um diagnóstico mais completo. A qualquer momento nós podemos fazer download desse relatório. Então ele pode ser fazer o download report, ele abre o ficheiro em Excel ou coloca no nosso Google Drive se for o caso. Então nesse Excel ele vai gerar uma folha de Excel onde nós temos acesso ao sumário de todas as questões e depois questão a questão, sabendo o que é que cada um dos alunos respondeu e dá-nos um controle sobre o trabalho de cada aluno. Pode ser impresso. E pode ser apagado, se for o caso, além de visualizar o Kahoot e ter acesso a outros relatórios mais pormenorizados. Depois temos aqui o submenu grupos. Neste submenu, quando nós criamos grupos e estamos a trabalhar com pessoas desses grupos, eles aparecem aqui. Neste caso, eu não tenho nenhum grupo criado. E temos aqui o menu mais importante, por assim dizer, que é onde ficam alojados os nossos Kahoots. Então, os nossos Kahoots ficam todos nesta pasta. E nós podemos criar dentro desta pasta subpastas e agrupá-los, essas subpastas, por temáticas, por exemplo, onde eu posso colocar os meus Kahoots dentro dessas pastas, organizando por temas ou por disciplinas, caso o professor dê mais do que uma disciplina, por exemplo. Ou se nós optarmos por não ter pastas criadas, então eles aparecem aqui ordenados e ficam todos aqui nos My Kahoots. Esta ordenação pode ser feita de 4 formas, desde o mais recente para o mais antigo, ou em situação inversa, do mais antigo para o mais recente, ou ainda por ordem alfabética de A para Z ou de Z para A, ficando ao critério de cada um como pretende esta organização. Depois nós temos aqui também 2 possibilidades de mostrar os nossos Kahoots. Temos esta forma mais aberta, onde aparecem as imagens associadas, o título, ou a forma mais condensada, mais compacta, onde nós temos só o título, mas temos todas as possibilidades também. Jogar, editar, guardá-lo como favorito e as outras opções que temos na outra versão. Então, do lado esquerdo temos aqui um outro submenu, onde temos School of Awesome, se nós estivermos então associados com outras pessoas da nossa escola. Neste momento está só um membro, que sou eu, e eu posso convidar outras pessoas a integrarem este grupo. Aqui na estrelinha onde ficam guardados os Kahoots que nós assinalamos como favoritos.
Depois temos o Shared with Me, onde nós colocamos os cautos que são partilhados connosco, onde ficam alojados todos os cautos que são partilhados connosco. E temos aqui um outro separador que é o My Drafts, onde ficam realmente os rascunhos. E nós podemos aqui, por exemplo, começar um cauto não terminar, ele fica na área de rascunhos e a qualquer momento nós podemos ir lá e podemos terminá-lo. E vamos então ao passo mais importante, que é criar um cauto e ver que tipo de questões é que nós temos. Então, para criar, podemos selecionar aqui Create New ou ali Create, qualquer um deles abre a mesma janela. Então, temos aqui a possibilidade de criar um novo cauto. O aplicativo tem alguns templates já pré-definidos, onde em cada template tem uma tipologia de questões, mas nós podemos começar um cauto de novo, que é como eu gosto de fazer pessoalmente quando estou a criar um cauto meu. Então, vou criar um cauto. Temos aqui primeiro as definições, onde nós vamos dar um título, vamos fazer uma descrição, podemos adicionar uma imagem, por exemplo, o nosso título pode ser Tecnologia na Sala de Aula e temos que ter o cuidado de verificar os caracteres, porque o Kahoot tem uma imposição de caracteres para o título, para as questões e para as respostas, e é preciso ter algum cuidado, porque se as questões forem muito extensas, então nós temos que arranjar a alternativa, ou de conseguirmos sintetizar, ou de associar uma imagem onde conseguimos colocar esse texto. Temos aqui a parte da descrição. Esta descrição é opcional. Eu posso descrever, por exemplo, que este questionário pretende avaliar um determinado conteúdo, mas é opcional, o professor pode colocá-lo ou não. Depois temos aqui uma imagem que nós podemos colocar ou não também. Então existe um banco de recursos de imagens dentro do próprio Kahoot, mas nós podemos usar as nossas imagens. Então, se eu for buscar, por exemplo, o layout da nossa série, então vou colocar aqui essa imagem. Lá está, então eu defini como imagem. Salvar, a imagem sumiu, então vamos buscá-la outra vez. Ao salvar aqui, se nós tivermos, por exemplo, criados as pastas, eu posso colocar diretamente o Kahoot nessa pasta. Então, como eu não tenho nenhuma pasta criada, ele vai salvar em meu Kahoot. Podemos escolher a língua, neste caso o português. Aqui o branding off, se nós tivermos alguém da escola associada no nosso grupo, então nós podemos ter o Kahoot para nós individualmente ou partilhá-lo com esse grupo de professores da mesma escola. Quanto à visibilidade, nós temos aqui a possibilidade de ele ficar visível para todos. E se ficar visível para todos, então este Kahoot vai aparecer quando se faz uma pesquisa como a que fizemos há pouco, e qualquer pessoa pode duplicar, editar e usá-lo como está ou não, ou colocá-lo como Only You, ou Unlisted. Se ele for Unlisted, ele também não vai aparecer na pesquisa. Mas a forma mais segura, quando nós queremos utilizar em sala de aula, é Only You. O que é que isto significa? Apenas eu tenho acesso ao meu questionário e só quem vai jogar terá acesso quando eu partilhar o link ou o código para que eles acessem ao jogo. Então, por exemplo, se nós queremos usar o Kahoot como uma tarefa avaliativa com os nossos alunos e se o deixarmos visível para todos, se o aluno fizer um registro, ele consegue fazer uma pesquisa no banco de dados e poderá atempadamente ter acesso ao Kahoot do professor. Então, eu aconselho sempre, se for para tarefa de sala de aula e de forma avaliativa, a colocá-lo como privado. Temos a possibilidade de colocar um vídeo do YouTube, por exemplo, se eu estou a falar sobre um determinado conteúdo e até conheço algum vídeo que possa ser engraçado para colocar, então este vídeo vai estar a passar enquanto os alunos estão a entrar no jogo e antes do professor dar início ao jogo. Por exemplo, se eu for buscar o vídeo da última série, o último episódio, então nós podemos colocá-lo aqui e vamos lá colocar aqui esse vídeo. Então, obviamente que eu aqui já não vou conseguir escolher uma música de fundo, porque este vídeo já tem música de fundo. Então, estão criadas as nossas definições e então podemos avançar. Vamos acrescentar a primeira pergunta então, e a primeira pergunta por definição é de escolha múltipla, mas nós podemos alterar, se for o caso, vamos ver quais são os tipos de questões possíveis e vamos colocar o título da nossa pergunta ou a pergunta em si. As perguntas têm no máximo 120 caracteres e por isso é preciso ter o cuidado de ver esta limitação de caracteres. Podemos usar algumas funcionalidades do Word, por exemplo, colocar em negrito, em itálico, em índice inferior ou superior, que são úteis para disciplinas como a matemática, a química e a física, por exemplo.
Podemos inserir símbolos nas nossas perguntas e funções matemáticas também. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar qual o número deste episódio da série, só a título de exemplo, da série. Então, está aqui a nossa pergunta. Depois temos as possibilidades de escolher o tempo de resposta, que pode variar no mínimo de 5 segundos ou máximo de 240. E é o professor que define este tempo quando está a construir o questionário. Vamos pôr, por exemplo, 30 segundos. Aqui temos a pontuação, que são os 1000 pontos. É a máxima pontuação que um aluno pode ganhar em cada pergunta. E esse ganho vai depender não só se ele dá a resposta correta, mas também se é o mais rápido a responder. Portanto, o Kahoot avalia não só as respostas corretas, mas também a rapidez dessa resposta. Temos a possibilidade, numa pergunta, ter várias respostas corretas, então temos que indicar se há apenas uma resposta correta, se esse for o caso é uma single select. Então, se eu tiver múltiplas respostas corretas, então escolho multiply select e selecionarei todas as respostas que estão corretas. Então, este episódio, como nós sabemos, é o 5º episódio da série, mas vamos pôr como, por exemplo, opções 2, 3, 4 e 5. E vamos assinalar, obviamente, a opção correta, que é esta. Temos que indicar qual é a opção correta. Para cada pergunta, nós podemos adicionar imagens. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar esta mesma imagem, eu vou lá colocá-la, pode ser uma imagem nossa ou do banco de recursos, e podemos também adicionar vídeos. Já vamos ver numa próxima questão como é que se faz essa adição de vídeos. Então, está pronta a nossa pergunta, vamos adicionar uma outra questão. Então vamos pôr add question, ele vai perguntar. Então a primeira foi de escolha múltipla, vamos colocar, por exemplo, uma pergunta de verdadeiro e falso. Ele abre uma questão de verdadeiro e falso e vamos colocar aqui, por exemplo, o vídeo fala, o vídeo é sobre o episódio 3. O episódio 3 da série. Só para vermos como é que se coloca um vídeo. Então, temos aqui uma afirmação. Vamos colocar aqui o nosso link do YouTube, que eu já tirei há pouco, e vamos escolher, por exemplo, o tempo que eu quero que ele comece. Isto é uma ferramenta útil, porque eu não preciso de mostrar todo o vídeo e posso escolher, por exemplo, um trecho de 20 segundos ou 30 segundos e que ele não precisa de começar no início. Então, vamos supor que eu quero que o vídeo comece, por exemplo, no segundo 5 e vá, por exemplo, até ao segundo 20 ou até, por exemplo, 30 segundos. Vamos por aqui, para não pôr o vídeo no total, vamos pôr, por exemplo, 30 segundos. Então, done. Ele vai mostrar os primeiros 25 segundos. E fazemos add. E lá está o vídeo. Depois, quando a pergunta iniciar, primeiro ele vai mostrar o vídeo e depois o aluno tem o tempo de responder. Então, aí nós temos que ter cuidado ao selecionar o tempo de resposta. Nós colocamos 25 segundos de vídeo, que o aluno vai ter que visualizar, então vamos pôr, por exemplo, 60 segundos, que é para dar tempo do aluno visualizar e depois responder. Ele vai chegar à conclusão que este vídeo, efetivamente, é o do episódio 3, portanto, a afirmação é verdadeira. E vamos adicionando as questões assim sucessivamente. Então, para além de nós adicionarmos as questões uma a uma com o nosso texto, existe também um banco de questões. Então, eu posso, por exemplo, ir a um banco de questões e pesquisar, por exemplo, vamos perguntar, você gosta de tecnologia? Então, eu posso colocar uma pergunta de um determinado tema e ele vai apresentar todas as perguntas de repositório aberto que existem sobre esse tema. E eu posso simplesmente chegar aqui e colocar add. E se eu colocar add, ele vai adicionar esta pergunta ao meu questionário. Portanto, é uma forma também de nem sempre o professor ter que pensar numa pergunta de raiz. É outra funcionalidade. Então, vamos adicionar, por exemplo, uma pergunta de puzzle. E puzzle aqui é ordenação. Então, vamos pôr, por exemplo, coloque os episódios pela ordem correta. Por exemplo. E temos que dar tempo, mais uma vez podemos colocar uma imagem ou um vídeo. Então vamos pôr, por exemplo, vamos dar 90 segundos que é para ordenação. Então, o primeiro vídeo foi, por exemplo, sobre o Add Puzzle. Então vamos por aqui, Add Puzzle. O segundo vídeo foi sobre o Socrative. O terceiro vídeo foi sobre o Pixton.
E o nosso quarto vídeo foi sobre o Btable. Então, esta é a ordenação que está correta. Obviamente que temos aqui uma limitação, só permite até 4 possibilidades de ordenação e por isso não temos nem mais nem menos. Portanto, menos podemos ter, mais não podemos. Isto está criada a nossa questão. Então, depois temos questões de resposta curta. Nas questões de resposta curta, nós temos que dar todas as possibilidades de resposta, que é para que o Kahoot corrija de forma automática, né? Por exemplo, se nós perguntarmos que ferramenta digital é esta? É o Kahoot, então nós podemos pensar que o aluno pode começar a escrever com letra maiúscula, com letra minúscula, colocando o ponto de exclamação ou sem ponto de exclamação. Então temos que prever todas as possibilidades de resposta. Isto implica ter algum cuidado em usar esta questão. Além deste tipo de questões, nós temos, só para vermos as restantes, temos a possibilidade de fazer um questionário, portanto, o poll é para recolher opiniões, não é uma questão de avaliação, ou de inserir slides explicativos, ou seja, apresentar informações. Então, aqui funcionam de forma independente do Kahoot como teste ou como jogo. Então, vamos supor que temos só estas 3 perguntas, fazemos done, ele vai salvar. Então, nós temos aqui o nosso Kahoot que está feito. Então, ele está feito, veio para a nossa área. A qualquer momento, nós podemos fazer play. Ao fazer play, o aluno ele vai gerar um código, só para percebermos como é que vai ficar. Portanto, fazemos play, temos a possibilidade de jogá-lo na hora, portanto temos o teach, ou desenvolver, aplicar a tarefa mais tarde. Então fazemos o assign. Se for para fazer na hora, então a gente faz o teach, é o modo clássico, individual, se não pode ser por equipa também, e selecionamos o clássico. Ele vai gerar então o código e a partir desse código o aluno terá acesso ao Kahoot. Então, eu vou retirar o som. Vocês podem ver que o vídeo fica a passar enquanto os alunos vão entrar. E como é que o aluno entra? Então, o aluno vai entrar colocando aquele game pin, só a título de exemplo é o 2254.521, faz Enter e coloca o seu nome. Então, vamos pôr, por exemplo, Pedro. E, a partir do momento em que o aluno entrou, ele vai aparecer aqui. Já temos cá o Pedro para jogar. Quando o professor tiver todos os alunos na sala, então ele faz Start e o jogo vai iniciar normalmente. Ok? Portanto, esta foi a nossa ferramenta de hoje, o Kahoot, e esperamos que ela vá de encontro àquilo que vocês possam utilizar nas vossas aulas. É um jogo bastante interessante, motivador e que gera a competição entre os alunos, o que é fantástico, e espero que a possam usar nas vossas aulas, seja no ensino presencial, seja na forma remota, atribuindo como desafio. Espero encontrar-vos então no próximo episódio. Não se esqueçam de partilhar este vídeo. Qualquer dúvida, entrem em contato connosco e sigam-nos nas nossas redes. Qualquer coisa, estamos aqui. Até ao próximo episódio.